Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anterior. Na última semana, na última sexta-feira, tivemos a honra de poder receber o deputado federal e empresário Hercílio Coelho Diniz. E hoje tenho a honra de começar a semana com a nutricionista clínica e oncológica Renata Lima. Ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais especificamente sobre a nutrição oncológica, algo extremamente importante, principalmente para quem passa, por um momento complicado, tendo aí consigo a enfermidade do câncer. Renata, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Muito boa tarde e fique à vontade para as suas considerações iniciais. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou de volta, na cidade. Sim. E voltei aos atendimentos. Então, vai ser muito bom a gente falar sobre esse assunto aqui, sobre o câncer, que tem aumentado o número de casos. E, com isso, a nutrição faz parte do tratamento também, o que muitas pessoas não sabem. Então, é importante a gente trazer essa informação. O quão importante é ter a nutrição e o nutricionista oncológico junto e servindo como uma espécie de alicerce para um paciente que enfrenta o câncer. Pois é, a nutrição a gente sempre fala que a gente atua em várias partes em relação ao câncer, Então, desde a prevenção, aquelas pessoas que nunca tiveram o câncer, que já trataram do câncer, então também entra na fase de prevenção, e quem está tratando por conta dos efeitos colaterais que são inúmeros, e a nutrição faz todo sentido aí para diminuir mesmo esses efeitos, E em relação também ao pré-cirúrgico, então cirurgia do câncer, se o paciente não estiver bem nutrido também, a gente não vai conseguir um bom prognóstico, a gente tem muitas complicações. E em relação também à composição corporal, então o que muita gente não sabe é que, dependendo da composição corporal, um excesso de gordura, muito pouca massa muscular, esse tratamento pode ser tóxico para o paciente. Então, assim, a quimioterapia, os medicamentos, eles vão de acordo com o peso, com a massa muscular. Então, quanto menos massa muscular, mais tóxico é também isso. Então, a gente tem que ficar de olho e a nutrição faz todo sentido aí durante o tratamento. Quando a gente pensa na figura do nutricionista, independentemente da área que ele atua, logo nós pensamos em alimentos. Em relação ao nutricionista oncológico, e também, claro, pegando o gancho de estar tratando um paciente que possui o câncer como enfermidade, quais são os alimentos mais benéficos para quem enfrenta essa enfermidade? Por outro lado, também existem os alimentos que não são tão bem-vindos para quem se encontra nesse tipo de situação? Isso. Na verdade, a gente fala da nutrição não como um alimento específico, mas como uma rotina, um hábito. Então, são várias coisas incluídas. Quando a gente fala em relação à prevenção e aquilo pode causar o câncer, não é uma coisa única. Sim. São hábitos, assim, de vida durante muito tempo. Então, a gente entra com alguns alimentos mesmo, estilo de alimentação diária, junto com a atividade física. Sim. Então, são duas partes aí que são muito importantes durante a prevenção, do câncer. Então, alguns estilos aí de alimentação a gente pode acabar trazendo um ambiente mais favorável para o crescimento mesmo do câncer. Então, uma pessoa que já tem uma predisposição. E outros alimentos, eles já ajudam a diminuir a proliferação do câncer, a controlar a questão hormonal, que a gente sabe que está totalmente ligado a alguns tipos específicos de câncer. E alguns alimentos também ajudam na morte celular. Então, a gente tem, por exemplo, uma célula que está defeituosa, tem alguns nutrientes que ajudam na morte, que é muito importante dessa célula. Então, assim, falando de alimentação, o que hoje já tem comprovado aí pelas pesquisas aí mundiais em relação à prevenção. Então, uma alimentação rica em fibras, então a gente fala pelo menos 30 gramas de fibras aí por dia, então tá nas frutas, nos vegetais, nos produtos integrais. A gente fala em reduzir o consumo de carne vermelha, então a gente fala até 3 porções por semana. A gente fala em não consumir mesmo, já é a gente pede para não consumir embutidos, que é presunto, mortadela, salsicha, a gente pede para não consumir. Então, uma alimentação mais natural possível, então eu falo muito disso até, para a gente evitar
produtos químicos, alimentos que são ricos em químicos, em adoçantes sintéticos, né, que são adoçantes químicos. Então, uma alimentação mais natural que a gente conseguir aí no nosso dia a dia, a gente já consegue um ambiente favorável para a gente estar aí prevenindo o câncer. E sobre a prevenção do câncer, e no momento em que uma pessoa, juntamente com a sua família, procura o trabalho de você, por exemplo, que é uma nutricionista oncológica, significa que a pessoa está com a enfermidade do câncer. Sobre a questão do momento pós o diagnóstico positivo, podemos dizer assim, quando a pessoa sabe que está com algum tipo de câncer, o ideal é imediatamente procurar um nutricionista oncológico? Isso, imediatamente. Diagnosticou, já procurar. Nem sempre vai ser encaminhado, né? Sim. Mas é por isso que a gente está aí mostrando essa importância para procurou o médico, procura um nutricionista também. Justamente para a gente fazer uma avaliação dessa composição corporal, porque a gente fala que não é porque descobriu o câncer que aí tem que ficar em cima da cama esperando aquilo ali passar. Claro. A gente já indica hoje prática de musculação, de atividade física. Eu indico para os pacientes, está fazendo quimioterapia, daí 2 dias já está mais forte, fortalecido, vai para a musculação, vai fazer seu exercício. Então, assim, é procurar para a gente fazer uma avaliação, ver o que precisa melhorar, passar a suplementação, para na hora que for fazer a cirurgia, que muitas vezes é o primeiro passo, ou quando for entrar na quimioterapia, na radioterapia, esse paciente está muito mais forte. Sim. E aí ele vai superar muito melhor e vai ter muito menos efeitos colaterais. E, Renata, é interessante falar com uma pessoa que atua na área que você é especialista, porque, infelizmente, claro, nós sabemos o quanto que o câncer aí, são todos os tipos de cânceres, podemos dizer assim, que estão inseridos na nossa sociedade, né? Os números são alarmantes, nós sabemos a magnitude que um câncer tem na vida de uma pessoa e também, obviamente, na vida dos seus familiares. Como é que você vê esse cenário como uma nutricionista, como uma cidadã, como uma filha, como uma irmã, esse cenário latente do câncer e até mesmo porque os números a cada ano que passa, a cada dia que passa, vão aumentando? Pois é, a gente tem mesmo esses números e as projeções mostram que vai aumentar. Então, por exemplo, 2020, a gente teve no ano 19 milhões de casos, isso mundial, né, no ano, e a projeção para 2040 é de 30 milhões de casos. Então, assim, a gente precisa olhar muito para isso, principalmente em relação à prevenção, que é o que a gente está aí tentando comprovar, as pesquisas mundiais já estão tentando comprovar há muito tempo e agora as pessoas estão dando mais ouvido, né, para essa questão mesmo da prevenção, para a gente conseguir mudar esse cenário. Até também pelo investimento, né, que o país precisa fazer em relação a essa prevenção também, não só na hora que a gente já tem o diagnóstico. Então, eu acho importante, assim, pelo que eu passo para as pessoas. Eu sou uma nutricionista que atendo não só pacientes que estão tratando em câncer. Então, eu estou na clínica desde que eu me formei e eu não sou nutricionista oncológica desde que eu me formei. Tem 1 ano, né, que eu estou aí nessa área. Mas o que eu falo é que qualquer pessoa hoje em dia precisa pensar na prevenção. Claro. E precisa entender também que não é porque está diagnosticado que acabou a vida. A gente tem muitos casos de sucesso aí, de sobrevida, que estão aumentando também. Está aumentando o número de casos, mas o número de sobreviventes também. Sim. Então, assim, é entender que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer familiar, e que a gente tem hoje muitas condições de tratar. Então, é procurar ir atrás mesmo desse tratamento e fazer tudo que for possível, que tiver ao seu alcance para tratar. Em relação à questão dos alimentos, e assim, acho que para tudo na vida existem alguns mitos, algumas mentiras que viram verdades ao longo do tempo, porque essas mentiras acabam virando verdades pela quantidade de vezes que elas se proliferam na boca das pessoas. E eu já ouvi várias e várias vezes que determinados tipos de alimentos podem ocasionar câncer na vida das pessoas. Eu nunca vou esquecer de que já ouvi várias vezes que a salsicha, se você comer muita salsicha, vai te dar câncer. E conversando com uma especialista é a oportunidade ideal para poder tirar essa dúvida. Existe algum tipo de alimento ou alimentos que podem ocasionar câncer na vida das pessoas? Pois é, na verdade existem alguns agentes, né, que a gente fala que está presente no alimento. Então tem algumas substâncias realmente nos alimentos embutidos, que aí faz parte a salsicha, que vai aumentar aí esse ambiente inflamatório e pode vir sim a aumentar a chance de ter câncer. Então o embutido já é um alimento que a gente já pede para não consumir. Porém, a gente tem que saber que isso faz parte, assim, depende muito da sua rotina. Então, se você gosta muito e você vai consumir uma vez ou outra, mas ao mesmo tempo você pratica atividade física, sua alimentação diária é uma alimentação boa, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele também está
pronto para eliminar aquelas toxinas. Então, assim, é diferente de uma pessoa que só consome isso. O refrigerante, o excesso de açúcar. Mas, assim, são muitos os mitos, assim. Eu recebo muito no consultório na hora que a pessoa chega. Por isso é importante ser mesmo da gente falar da especialidade, né? Do nutricionista que estudou oncologia, porque eu sempre interessei pelo câncer. Atendi pacientes com câncer, mas hoje eu atendo de uma forma completamente diferente. Então, é muito comum eu receber no consultório pessoas que estão, assim, diagnosticou o câncer, dependendo do tipo de câncer, é passado dieta, assim, com restrições alimentares absurdas. Aí a gente vai pegar o exame, a pessoa está com imunidade lá embaixo, não consegue dar continuidade ao tratamento. Então, assim, não é difícil de encontrar. E aí, assim, são chás que falam que cura câncer. Direto eu recebo, tô tomando esse chá aqui porque cura, esse suco aqui porque cura, essa água com sal, a tal da água com sal, que eu não sei de onde surgiu também, tem sido usado para tratar. E aí é importante as pessoas saberem que não existe um alimento que cura. A nutrição, ela não cura o câncer. Ela faz parte do tratamento para reduzir os sintomas e faz parte também da prevenção. Pode realmente vir a ocasionar, isso já é fato. A alimentação, o estilo de alimentação pode vir a ocasionar, sim, o câncer. Mas a partir do momento que a pessoa já tem a doença, nenhum alimento vai curar. Sim. A gente vai conseguir diminuir ali aquela proliferação, né? E diminuir também, atenuar ali os sintomas. E sobre algo que você falou em uma das suas explanações durante o nosso bate-papo, que me chamou muita atenção e queria voltar nesse tópico, que é a questão da prática de atividade física. Por quê? Quem é que nunca teve um parente, um amigo, ou um colega de trabalho que já esteve inserido com um câncer dentro da sua vida, né? E aí, infelizmente perdeu a vida ou graças a Deus conseguiu sobreviver. E às vezes a gente cria na nossa cabeça que uma pessoa com câncer automaticamente ela tem que ficar reclusa, deitada, só dentro de casa. Mas é interessante você enfatizar essa questão da importância da prática de atividade física, porque é lógico que quando você está dentro de uma academia, de um box de crossfit ou num calçadão vendo as pessoas caminhando, você não vai conseguir identificar logo de cara que a pessoa está com câncer, nem vai chegar e vai perguntar. E eu confesso que eu não sabia que a prática de atividade física é importante. De fato, é isso mesmo. É isso mesmo, e já é, assim, recomendação, né, das pesquisas mundiais. Para praticar atividade física, principalmente exercício resistido, né, que a gente fala, porque a massa muscular realmente é muito importante para diminuir a toxicidade mesmo da medicação. Então, o que a gente pede? Existem composições corporais que são mais arriscadas aí durante o tratamento, que pode trazer aí uma dificuldade durante o tratamento, que são duas. Então, aquela pessoa que está muito magra, então você olha para ela, você vê que ela tem uma perda de massa muscular grande e perda de gordura também. E tem aquela pessoa que você olha, ela não está magra, mas ela tem uma massa muscular muito baixinha, só que ela tem um excesso de gordura corporal. Então, a gente tem cânceres que a pessoa perde muito peso. A gente já sabe, né? A gente que é da área, que foi diagnosticado com tal câncer, a gente já sabe que é um câncer que é hipermetabólico, que a gente chama. E tem outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de mama. Não é um câncer, se você parar para pensar, as pessoas que teve câncer de mama perto de você, as mulheres, não é um tipo de câncer que a pessoa perde muito peso, não. Até pela questão hormonal, incha muito, e também não perde mesmo, aumenta a quantidade de gordura. Mas ela perde, sim, muita massa muscular. Então, ela fica no mesmo risco daquele ali que você está olhando e está muito magro. Então, são dois casos de desnutrição. Sim. Não é porque a pessoa está acima do peso que não está desnutrida. Então, esses dois casos são muito preocupantes. A gente olha muito, então tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer o uso da suplementação e entrar na atividade física que a gente fala. Aí entra o exercício de força, a musculação, porque é onde vai conseguir ganhar a massa muscular. E fazer mesmo acompanhado é importante, né? Porque está passando por um processo aí difícil, fraco, de fadiga. Quanto mais tempo ficar parado, deitado na cama, essa fadiga, esse cansaço vai aumentar. Então, é muito importante fazer atividade física junto com a suplementação que a gente indica para justamente ganhar essa massa muscular e ir mais forte para o tratamento. Em relação ao crescimento do mercado de nutricionista, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil, você, como uma pessoa inserida nesse processo e nesse movimento, como a Renata Lima enxerga esse processo de crescimento, de abrangência
do setor, do segmento de nutricionistas? Pois é, a nutrição, assim, hoje a gente tem os nichos, né? Sim. Então, eu, por exemplo, sou da área oncológica e de doenças, tratamento de doenças. A gente tem a área esportiva, a gente tem a área estética. Então, a gente tem, assim, inúmeras. Falando de nutrição clínica, que a gente tem também outros lados da nutrição. Então, eu enxergo, assim, desde que eu formei, hoje eu sou uma outra nutricionista e também vejo a nutrição de uma outra forma. O campo está aberto e muito, assim. Eu falo que hoje a gente não tem nem concorrência no sentido, porque se a gente faz um trabalho bem feito, o outro faz o mesmo trabalho que a gente, é ótimo, porque ajuda a divulgar. Então, assim, eu entro em contato com as pessoas quando eu tenho oportunidade, né, que são da minha área, justamente para a gente estar divulgando a nutrição e a gente estar mostrando a importância disso aí na área médica, principalmente. Porque a gente atua ali frente a frente com os médicos, né? Então, a gente precisa muito, porque às vezes o paciente, ele chega primeiro mesmo no médico. Então, é importante ele entender a importância da nutrição para trazer o encaminhamento. Então, assim, eu vejo que a nutrição está crescendo muito, porque são muitas áreas e as pessoas estão enxergando a importância que é cuidar da alimentação, da composição corporal, para tratar qualquer tipo de doença e para prevenir. E quem vai fazer isso mesmo é o nutricionista. Quem é Renata Lima? Renata Lima é uma pessoa que está sempre recomeçando, que gosta muito de novas oportunidades, fazer diferente sempre, não fica parada, tem dificuldade de estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, quero sempre evoluir, sempre melhorar. E assim, a minha profissão hoje é tudo que eu faço, assim, com maior amor e que eu amo fazer, porque realmente me deixa completa, né? A convivência mesmo. Eu gosto muito de lidar com pessoas. A Renata é isso, gosta de estar no meio de pessoas, de lidar com pessoas diferentes, de aprender muito com as pessoas, assim. Eu estudo muito para passar, mas na hora que eu tô frente a frente, assim, eu recebo muito, assim, o que as pessoas têm para trazer para mim. E a Renata é isso, uma pessoa feliz, está muito feliz de estar de volta e é isso. Renata, nossa vida é um livro, né? Com páginas positivas e de páginas negativas. Alguns livros, na verdade, vários e vários livros, milhares de livros que já foram lançados em todo o mundo, em toda a sociedade mundial. Tem páginas positivas, com histórias felizes, regadas a muita felicidade. Em contrapartida, às vezes, nesse mesmo livro, tem páginas tristes, com episódios não tão positivos assim. E é assim a nossa vida, né? Dia após dia. Costumo dizer que a gente até mais perde do que ganha. Mas quando a gente ganha algo em qualquer seara da vida, a gente comemora tanto, porque nós sabemos o valor daquela vitória, principalmente por todo esse cenário. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Renata Lima fez para poder passar por cima dessa adversidade? Eu acho que, assim, a mudança mesmo que eu tive, né? Quando eu fui embora daqui de Valadares, eu era uma menina, assim, que sempre morou aqui, numa cidade que hoje está mais desenvolvida, né? Mas a gente sabe que a cada ano está melhorando aqui a cidade. Mas há 6 anos atrás era mais diferente, eu só tinha vivido aqui. Então, foi um momento difícil quando eu mudei daqui, fui para outro país, onde eu não tinha a língua e não pude trabalhar na minha área, né? Isso era fato. E não conseguia comunicar com as pessoas, não conseguia pedir uma desculpa de alguma coisa que eu fazia errado no trabalho. Tinha que me sustentar e tinha que estudar e tinha que pagar a minha escola. Então, assim, foi um momento difícil, mas que eu estava muito feliz de estar lá. E depois também aí fui para Juiz de Fora, onde eu tive que recomeçar todo na minha profissão, né? E estudei, fiquei um período sem trabalhar, só estudando, que foi muito importante para mim. Eu que sou acelerada, que quero estar ali trabalhando, trabalho desde que eu tô, assim, da faculdade, tive que parar para estudar, então foi muito bom. E voltar para Valadares também, outro momento difícil também, porque eu tive que recomeçar aqui. Ninguém mais, mesmo que eu tenha atuado aqui, sou filha daqui, ninguém mais lembrava de mim. Então, assim, mais um momento também difícil para a gente estar aí recomeçando. Então, mas, apesar de todas as dificuldades, quando a gente
pensa assim e olha o que a gente já alcançou, isso traz uma alegria tão grande que aí as outras partes, elas ficam esquecidas. Então, eu acho que é dar valor ao que a gente tem alcançado a cada dia e não ficar gastando energia com aquilo que não deu certo. Com certeza. E bola pra frente, né? Com certeza. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ai, o momento mais feliz... Nossa, são tantos, assim... Hoje eu falo que tá aqui, de volta, com a minha família, é um momento que tá sendo muito feliz, assim, com a minha família, com meus amigos, com as novas amizades que eu tenho feito, assim. Esse período que eu fiquei fora foi muito bom, que eu fiquei longe daqui de Valadares, mas foi um período que eu passei mais sozinha. Então, eu tô vivendo um período muito feliz, porque como eu gosto de estar perto de pessoas, e aqui eu não tenho, assim, um segundo de paz toda hora, eu tenho um convívio diferente, eu tô num momento muito feliz, assim, no meio de todo mundo, e valorizando isso. Porque quando eu fui embora, eu não dava valor ao valor que eu dou hoje, né? Porque quando a gente perde, digamos aquela famosa assim... frase, né? Quando só dá valor quando perde. Só. E agora eu vejo isso. E fora também a maturidade que a gente vê com o tempo, tudo que a gente passou. Então, eu sou muito mais feliz hoje diante de tudo que eu já passei, né? Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui. Para a gente poder encerrar, define essa conversa com uma palavra. Ai, muito obrigada. E a palavra que todo mundo usa, assim, hoje, na hora que acorda, mas é gratidão mesmo, porque se a gente... Eu acho que diante de tudo que a gente conversou, a gente fala muito de ser grato pela vida, diante do que eu convivo também diariamente na minha profissão, é ser grato mesmo, pra gente estar vivo, com saúde. Muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Renata. Tamo junto. O Superi Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.